Olá, pessoal. Fabiano novamente aqui. Hoje nós vamos começar então nossa série sobre rúbricas. Então, pelo menos umas 4 reuniões a gente vai fazer sobre isso. Não vão ser reuniões muito longas, né? Só para a gente poder então estar revisando ali. É muito importante essa questão das rúbricas hoje, porque ela faz toda a diferença, né, para vocês. Por quê? Eu vejo muitas vezes as pessoas passando trabalho, fazendo cálculos e tudo mais, sendo que o sistema pode agilizar boa parte dessa questão da matemática. Até porque hoje, dentro do sistema, né, a gente conta com o cálculo automatizado, onde vocês podem programar o sistema para iniciar um cálculo para vocês em um determinado dia, determinado horário, e o sistema vai fazer o cálculo de todas as empresas. Isso é muito importante, a questão da parametrização de rubricas, para poder estar fazendo, então, um uso melhor dessa rotina. Falar sobre o que é a rubrica, a estrutura do cadastro de uma rubrica, né, para vocês conhecerem os campos ali que tem, como a gente pode identificar quando uma rubrica foi alterada. Por exemplo, Fabiano, tem uma rubrica que é padrão, e ela foi modificada, tem como eu saber? Tem como vocês identificar essa questão, né? A gente vai comentar também uma coisa que é muito importante, né, sobre as bases, que é o que mais dá problema na hora de um envio para o e-social. Falar um pouquinho também do plano de contas, né, que é bem importante para quem manda para o Contábil Milênio, e prática, como é que funciona a tela toda dos sistemas. Então, né, onde é que fica o cadastro de rúbricas dentro do INDP aí? Quando a gente vai fazer um cálculo de folha, a gente pode acessar lá usando o F4 para poder estar inserindo uma rubrica, assim como a gente também pode estar parametrizando por fora essas rubricas. A gente pode ir ali em configurações, eventos e rúbricas, e aí ele vai abrir a listagem ali para nós das rubricas, né? Vamos abrir aqui, ó, configurações, eventos e rúbricas, e a gente vai entrar nessa opção aqui. Então, aqui dentro, a gente vai ter todas as rúbricas que o sistema oferece para vocês usarem no momento de um cálculo. Hoje, uma base padrão, quando ela é iniciada, ela começa com pelo menos 300 rúbricas já de início, já para o cliente poder fazer a usabilidade delas, né? Sejam rúbricas para usar em cálculos de salário, férias, rescisão, 13º. Então, são rúbricas já no sistema para vocês poderem operar. Obviamente, como vocês sabem, a DataSense sempre pegou a política de manter as rúbricas abertas, ou seja, vocês têm acesso à rúbrica para poder modificar a fórmula dela, editar ela, para poder deixar ela da melhor maneira para o momento de cálculo de vocês. Obviamente, qual é a recomendação que eu dou para vocês? Sempre que vocês precisarem criar, alterar ou fazer uma modificação em rúbrica, estão na dúvida, entre em contato com a equipe de suporte para poder pegar, tirar uma dúvida com relação a isso. Podem pedir também para criar fórmulas dentro do nosso suporte. Lembrando, obviamente, né, que a gente precisa que vocês expliquem como é que vocês querem que seja feito o cálculo. Que a gente vai analisar as nossas variáveis e adaptar de acordo com o cálculo que vocês pediram, para poder fazer testes e tudo mais. Então, como eu estava citando, né, dentro do sistema, a gente conta hoje com 300 rubricas, pelo menos, para vocês já começarem a fazer os cálculos dentro do INDP. Tá? A parte muito importante da configuração de rúbricas é a questão da incidência. Depois eu vou detalhar cada campo com calma, tá? Para vocês, né? Mas esse aqui é uma parte que eu acho muito importante a gente parar já e fazer um comentário, né? Sempre que vocês forem criar uma rúbrica, né, ou alterar uma rúbrica, sempre tome muito cuidado com essas duas guias, incidência e social, tá? Essas duas guias, elas têm que andar juntas. Como assim andar juntas, Fabiano? Por quê? Se a gente coloca tributação para uma situação, a gente precisa também dizer que tem uma tributação na guia do e-social. Por exemplo, ó, tributação de INSS, imposto de renda e FGTS. Ou seja, a gente tem essas três tributações. Então, para o e-social ali, eu também tenho que manter essa coerência. Eu também tenho que dizer que ela é tributação para o INSS, imposto de renda e para o FGTS. Por quê? Para quando eu mandar essa rubrica para o e-social, ou mandar a minha folha, melhor dizendo, né, para o e-social poder fazer a mesma tributação que o sistema está encontrando. Né? A gente está em desenvolvimento, né, para poder substituir essa guia incidência e manter só a guia social para tudo. Né? Mas, até isso acontecer, né, tem que tomar esse cuidado ali. Então, tanto que quando vocês colocam a natureza, tem essa varinha aqui que a gente pode clicar e o sistema dá uma sugestão de tributação para vocês. Mas, como eu acabei de dizer, é uma sugestão. Na dúvida, entre em contato com o time de suporte e verifique ali se está coerente o que vocês estão fazendo. Que aí o pessoal vai analisar. Depois, também, outra guia que eu gosto de comentar bastante, a questão da guia da parte ali da contabilidade, plano de contas. Dentro da rubrica, vocês podem configurar o plano de contas, né, para colocar a conta de crédito e débito. Isso é muito importante para mandar para a contabilidade, tá? Obviamente, quando a gente faz uma exportação para o contábil, caso a conta não esteja configurada uma conta de crédito e débito, o sistema até grifa lá, né, deixa em um evento em cinza, para a gente saber que precisa fazer essa parametrização. Então é aqui que vocês vão poder colocar essa informação para dentro do sistema, tá? E também, aqui embaixo, né, vocês também podem parametrizar para qual tipo de folha que vocês querem que aquele comportamento se tenha, né? Para uma folha de processamento de salário, férias, rescisão.
Então, se é para o filial, vamos voltar lá no sistema, não. Então, por exemplo, quando a gente está parametrizando aqui uma rubrica, ó, a gente tem aqui, né, a guia plano de contas. Quando a gente configura o plano de contas e que a gente está colocando a conta de crédito e débito, aqui a gente tem os tipos de processamento. Aqui, por exemplo, está para todos. Então, o que, que isso quer dizer? Tanto para conta de crédito ou para débito, vai cair sempre no mesmo lugar. Então, não tem problema, né? Então, se eu colocar aqui, se eu usar essa rúbrica, uma folha de salário, uma folha de rescisão, né, qualquer uma dessas folhas, vai dar correta a informação. Não vamos ter nenhum problema com relação a isso. Agora, por exemplo, se eu colocar aqui salário e salvar, essa conta de débito e crédito que eu configurei aqui em cima, ela só vai servir para folha de salário. Então, por exemplo, se eu usar essa rubrica numa folha de, sei lá, rescisão, por exemplo, ela não vai exportar. Por quê? Porque ela tem um parâmetro configurado só para salário. Então, eu tenho que colocar, por exemplo, salário. Ah, mas quando for rescisão, Fabiano, é outra conta que eu quero usar. Não tem problema. Deixa de salário salva, né? Um exemplo, ó. Deixa de salário salva, inclui novamente aqui, coloca a conta de crédito e débito que deseja, e aí coloca para rescisão e salva. Pode ir criando, não tem problema. Assim como pode botar também o filtro para filial, obra, como vocês acharem melhor, tá? Vamos modificar aqui, ó. Vamos botar deixar geral aqui também. Então, essas dicas aqui são umas dicas que eu dou com relação à parte que a gente vê que é uma coisa que o pessoal às vezes passa um pouco de trabalho, né? Na hora de fazer essas parametrização. Então, tome cuidado com a guia de incidência e guia de social, mantenha uma coerência entre essas duas rubricas, assim também como a guia de plano de contas, mantenham ela de uma forma coerente, para não ter nenhum tipo de surpresa, tá? E como eu havia citado antes, né, como é que a gente consegue identificar uma rubrica foi alterada? Quando a gente faz uma modificação numa rubrica, faz uma alteração na fórmula ou em algum campo dela, ele fica com essas setinhas aqui em amarelo. Isso quer dizer que a rubrica, ela estava de uma maneira, né, que seria o padrão nosso, e ela foi alterada para um outro. Quer ver? Vou mostrar na prática para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, vou entrar, esse aqui é o evento 1, ó, é horas de salário normal, tá? A gente vai entrar nele aqui, ó. E eu vou alterar aqui, ó, para unidade, por exemplo. E vou gravar. E até dar um alerta ali para vocês, viu? O que, que ele diz naquele alerta ali? Ó, você está alterando uma rubrica. Se ela já foi usada em alguma outra situação, tome cuidado, né? Então, se eu voltar de novo aqui, ó, dentro da rubrica, pode ver que agora está piscando uma setinha amarela ali para mim. Isso quer dizer que essa rubrica não está mais no padrão que seria da nossa base. Se eu parar o mouse aqui, ó, o campo entrada está diferente da carga padrão do evento. O padrão é horas e foi alterado para unidade. Então, o que, que ele está me dizendo? Que o certo, né, por padrão nosso, ela deveria ser horas. Pode ver que quando eu botei horas ali, já sumiu ali a informação. A mesma coisa aqui na fórmula, que eu vou alterar a fórmula aqui, eu vou botar um F4. F1 seria para pegar o valor hora, tá? Eu vou botar F4 que é para pegar o salário mensal. Eu vou alterar e vou deixar horas lá em cima de novo ao normal. A mesma coisa. Então a forma está diferente da carga padrão do evento. Ó. O padrão é F1 e foi alterado por F4. Então aqui vocês já conseguem matar a charada se vocês desconfiarem que alguma rubrica não está mais no padrão. Só tomem cuidado com relação a uma coisa, tá? Não alterem para o padrão se vocês já estão usando essa rubrica com frequência por uma situação que é adaptada para vocês e está certo já para vocês. Por que, que eu digo isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou alterar a forma ali. Ah, Fabiano, mas vai mudar o valor de uma folha anterior? Não, não vai mudar. Mas qual é o problema? É que se eu voltar na folha e recalcular, aí vai ter problema. Por quê? Porque a folha, né, foi gravada com uma forma e eu alterei para uma outra, né, e fui lá e recalculei aquela folha. Então aí sim ela vai sofrer uma modificação com relação a isso. Minha recomendação, se já estão usando do jeito que está, não altera, deixa como está, cria uma nova rubrica, se for o caso, mas não mexe no que vocês já estão usando habitualmente. Assim como tem o botão restaurar aqui embaixo, né? Então, eu posso simplesmente restaurar a rubrica, também tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ela vai voltar para o nosso padrão, e aí eu posso estar prejudicando algum cálculo ali. Então, fiquem atentos com relação a isso, tá? Alguns campos vocês podem notar que fica inativado, tá? Dentro da rubrica, né? Pode ver que aqui ó, o código 1, por exemplo, eu não consigo mais alterar ele, tá? Por quê? Porque ele já está bloqueado ali. Ó. Se eu criar uma rubrica nova já, por exemplo, ó, o campo não está bloqueado. Assim como ali, ó, aqui, ó, informação de referências ali, ó, está bloqueado. Se eu marcar essa opção, aí ela vai poder ficar disponível, ó,
quando eu marcar essa aqui, ó, horas. Aí ele vai habilitar ali para mim. Por que isso, né? Isso aqui é para evitar que sejam alteradas algumas informações, tá? Por exemplo, as rubricas iniciais ali, ó, quando a gente entra nelas, elas já estão setadas com a numeração, então a gente já não deixa alterar a numeração. A mesma coisa que o provento e desconto aqui também, quando vocês transmitem a rúbrica para o e-social, a gente também já bloqueia ela, tá? Por quê? Porque fui lá e mandei essa rubrica para o e-social, mandei ela como provento, ok? Tá certinho, tá um provento lá. Só que aí, se eu pegar e eu venho aqui no meu sistema e mudo para desconto e começo a, mandar, a usar ela como desconto e mando para o e-social. Pronto, já vou ter um problema. Por quê? Se ela é uma rubrica que é tributável, ela vai estar, no caso agora, como eu alterei aqui, ela vai estar diminuindo dos meus descontos, né? Ela vai estar diminuindo da minha base tributária, mas o e-social ela vai estar acrescentando, porque quando eu mandei ela, eu mandei como um provento. Então, por isso que hoje a gente bloqueia. A partir do momento que vocês transmitem uma rúbrica para o e-social, esse o campo tipo também fica bloqueado justamente para manter uma coerência. O correto dela, estou usando ela como um provento. E sei lá, por algum motivo eu mudo ela para desconto, se eu olhar uma folha para trás, ela vai imprimir de uma maneira estranha. Por quê? Porque um evento que era um provento lá para trás, agora é desconto. Como a gente não muda o valor, mas na hora da impressão vai ficar diferente, porque o evento de provento passou a ser um desconto. Então tem que tomar muito cuidado com essas alterações de eventos que já estão sendo utilizados. Então, qual é a estrutura, né, para cadastrar uma rúbrica dentro do sistema? Definir se ela vai ser um provento ou um desconto, qual o grupo de cálculo que ela vai pertencer, a incidência, botar a parte tributária, né, INSS, imposto de renda, e depois a natureza para o e-social. E, por último, o plano de contas, né, para quem quer exportar para a contabilidade. Então, como é que funciona o cadastro de uma rubrica? Como vocês podem ver nesse slide aqui, né, a gente tem ali o código, o nome da rubrica, a data de ativação, quando essa rubrica começa a entrar em vigência. Isso aqui é muito importante na hora que vocês forem mandar o 1010 do e-social. Se vocês estão criando uma rubrica, por exemplo, Fabiana, eu estou criando essa rubrica agora, mas eu vou usar ela ainda na folha do mês 5. Então eu não posso botar que ela vai ser 23 de 6 de 2026. Eu tenho que botar, sei lá, 1 do 5 de 26, para dizer que ela representa ainda dentro do mês 5, que eu vou usar ela no mês 5 e preciso transmitir ela no mês 5 de 25. Obviamente, como uma rubrica que nem essa aqui, que está 1 de 1 de 2000, ela vai usar o quê? O cronograma do e-social daí para transmissão, ou o início da empresa, se for posterior ao cronograma. A gente tem o tipo, que aqui a gente vai dizer se o evento é provento, desconto ou nenhum. O que é um evento nenhum? O evento nenhum, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. O que seria o evento nenhum? O evento nenhum ele é um evento que não aparece na folha para vocês claramente. Vocês têm que clicar com o botão direito e pedir para visualizar os nenhum, tá? Ele pode ser usado para complementar alguma coisa, para ser usado para algum cálculo. Por exemplo, toda vez que vocês calculam uma folha de salário, né, dentro do sistema, alguns eventos são calculados por baixo. Por exemplo, o FGTS. Quando vocês tiram uma folha analítica, tiram um olerite, aparece lá o valor descontado do FGTS, não aparece? Mas se vocês olharem lá, na hora que vocês estão calculando, vocês não estão enxergando essa informação. Mas se vocês ativarem para enxergar os nenhum, existe uma rúbrica de FGTS sendo calculada lá dentro. Então, existem rúbricas que estão calculadas, vamos dizer assim, entre aspas, escondidas dentro da folha, e aí são os eventos nenhum. Eu recomendo que vocês não usem eventos nenhum, a não ser que seja uma coisa que o suporte, com um contato com vocês, crie para atender alguma necessidade de vocês. Foquem sempre em provento e desconto. Mas só para ilustrar para vocês, ó, vamos entrar aqui no cálculo da folha. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, mostrar eventos do tipo nenhum, ó, aqui embaixo, ó, tem esses eventos aqui que são os eventos nenhum que o sistema calcula por baixo, que não. Como ele não pode influenciar no líquido da folha, eles não ficam visíveis na hora do cálculo. A entrada, né? Isso aqui é muito importante, porque é a entrada é que vocês vão definir o que vai ser essa rúbrica. Se ela vai ser uma rúbrica de horas, se ela vai ser uma rúbrica de dias, se ela é uma rúbrica unidade, que daí o sistema, o cálculo vai fazer toda a matemática. Então, Fabiano, mas aonde influencia essa entrada, né? Então, aqui, ó. Vamos ver primeiro isso aqui. Ó. Quando a gente cria a rubrica, né? A gente vai definir o que ela vai ser. Horas, dias, unidade. Então, tem vários tipos aqui. Isso aqui vai estar linkado diretamente à referência na tela do cálculo. Então, por exemplo, ó, quando a gente entra aqui, ó, entrar de novo no cálculo da folha do funcionário, aquela entrada lá que a gente está definindo na criação da rubrica, ela vai ser usada na referência. Por exemplo, essa rubrica aqui tem entrada em dias, então na referência eu vou dizer a quantidade de dias. Se fosse entrada em horas, por exemplo, a rubrica 1, ó,
é horas, então eu vou botar aqui na referência a quantidade de horas. Uma rubrica que é unidade, eu deixo 1, porque daí o sistema vai fazer o cálculo de acordo com a matemática, tá? Aqui a gente vai definir se a rúbrica é automática ou não, que a gente vai falar isso na próxima reunião daí, né? A gente vai explicar sobre eventos automáticos, todos os cuidados que a gente tem que tomar com relação a esses eventos. Imprimir a referência de saída, então se é para imprimir o que a gente está colocando na referência, né? Então, por exemplo, um evento de horas, um evento de dias, é interessante a gente imprimir a referência, né? Para a gente saber lá quantas horas o funcionário fez, quantos dias ele está recebendo. Agora, quando é unidade, não faz muita diferença, tá? Então aí fica a critério de vocês. Por padrão vem marcado, tá? Mas se vocês acharem que precisam desmarcar, pode desmarcar também, né? Assim, quando a gente marca, né, quando é horas, né, uma rubrica, ó, quando é uma rubrica em horas, como eu havia falado antes, né, ele habilita esses dois campos aqui, que ele converte a referência em horas na hora da impressão, né, ou a gente pode informar a referência em horas e não em decimal, tá? Então isso também ajuda bastante ali na hora da parametrização. Aqui a gente tem o grupo, qual o grupo que ela pertence. Isso aqui vou dizer assim, ó, para vocês, ele não vai influenciar. Ah, Fabiano, se eu botar aqui que pertence ao grupo de férias e usar na folha de salário, vai dar problema? Não, teoricamente não, né? Desde que as tributações estejam corretas. Mas, por uma questão de organização, é melhor vocês botarem ao grupo correto. Por quê? Porque daí, quando vocês estão aqui, ó, vocês conseguem filtrar as informações de uma maneira mais fácil. Pertence a qual grupo? Ah, eu quero ver só rubricas de salário. Filtrar de uma maneira, vamos dizer assim, mais assertiva, né? Então, por isso que é interessante criar sempre o grupo de uma forma mais correta ali, tá? Embaixo a gente tem a fórmula, onde a gente vai botar a fórmula ali, então, que vai ser usado na matemática. Aqui a gente tem dois campos, fórmula e referência de saída. O que que é referência de saída, tá? Quando a gente imprime um olerite, a gente pode, vamos dizer assim, fazer que imprima outra coisa. Ele vai imprimir aqui, ó, né? No caso lá, a referência, né? Mas se eu quero que saia outra informação, eu posso entrar dentro do sistema aqui, ó, e criar uma fórmula de referência de saída aqui também, para imprimir uma outra informação. Por exemplo, aqui, ó, fazer um exemplo aqui prático. Vou botar aqui o evento 15. O evento 15, quando a gente imprime ele aqui, ó, ele imprimiu a unidade aqui. Ah, Fabiano, mas eu quero que o sistema calcule, mas eu quero que ele também bote a quantidade de dias ali. Tem como fazer uma operação dessa, por exemplo, né? Como eu disse, eu não vou entrar muito em fórmulas nessa reunião aqui, né? Era mais para conhecer os campos, mas sim, quando a gente usa a referência de saída ali, eu posso manipular o sistema para ele imprimir. Eu usar a unidade, mas ele imprimir ali para mim de uma maneira diferente. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Aí, claro, isso aí é bom pedir para o time de suporte para criar para vocês, né? Eu vou dizer que aqui vai ser dias, ó. Na hora que eu calcular, eu vou continuar usando um, tá? Mas aí, na hora de imprimir, ele vai imprimir para mim os dias, quer ver? Vou adaptar aqui rapidamente a forma. Então, olha só que legal. Então, pronto, vou escolher aqui o evento, lançar o 15 de novo. Só que, claro, né? Opa, verdade, não? Ó, ali o salário mensal está em dias, tá? Vou até limpar aqui e lançar de novo. Ah, Fabiano, mas eu não quero colocar a quantidade de dias. Beleza, não vou colocar, mas olha só o que vai acontecer. Eu vou deixar um, tá? Como se fosse unidade ainda. Ele vai fazer a matemática para mim, só que na hora de imprimir, ele não vai imprimir um dia. Quer ver o que vai acontecer? Quando eu botei aquela forma lá no campo de referência de saída, olha o que vai acontecer. Ah, aqui já bugou lá a minha fórmula, ó. 900 dias. Opa, por que que deu tantos dias, Fabiano? Ah, então vamos olhar aqui, vamos ver o que que eu fiz de errado aqui, ó. O que que tem que testar antes as coisas? Vamos voltar lá na fórmula. Ah, e o que é legal também, ó, que a forma de referência de saída, tá? Ela pega no detalhamento também, ó. Se eu olhar o detalhamento aqui, ó, eu consigo ver o que que aconteceu lá. Então, ali, ó. Tipo, ele modificou. Assim, ó. Exatamente, ó. Eu mudei os campos todos lá, ó. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Tirar essas multiplicações que eu havia deixado ali, ó. Então, eu posso conferir aqui de novo, ó.
Olha lá, continua um aqui, tá? Agora, quando eu imprimir o Olerite, olha que legal. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês que dá para usar na forma de referência de saída, né? Dá para fazer muitos outros ali, né? Ó, 30 dias. Ou seja, é uma rúbrica de unidade, né? Eu continuo usando um na hora do cálculo para o sistema fazer a matemática, para ver quando tem férias ou não, o que ele vai pagar corretamente de valor, mas na hora que eu imprimo, ele sai os 30 dias. Então é uma maneira de trabalhar com fórmulas, né? Então, é que nem eu disse, fórmulas dá para fazer bastante coisa, né? A gente tem então a fórmulas, né? E a referência de saída, então a fórmula é o que vai pagar, né? E a referência de saída para ser impressa nos relatórios, no Olerite. Aqui embaixo a gente tem o botão de variáveis, que aí vai listar todas as variáveis que tem dentro do sistema, para vocês poderem fazer. A gente vai ter um webinar também só de variáveis, tá? Só para. Eu tô dando spoiler para vocês, né? Então aqui, ó, a gente vai ter um webinar que a gente vai comentar sobre as variáveis, as principais principalmente, né? Porque tem muita variável que dá para ser usado para criar fórmulas, né? Então isso aqui tudo a gente pode usar na hora de fazer as fórmulas para vocês, tá? O campo observação, só para vocês colocarem alguma informação ali relevante, lembrando que isso vai para o e-social, tá? Então tome muito cuidado. Restauração, né? Que aí restaura o evento ao padrão, né? Então tome muito cuidado, porque se vocês alteraram um evento para alguma situação que vocês já estão acostumados, tomem cuidado em restaurar, porque lembra que eu falei para vocês? Não vai mudar o valor da folha lá, mas vai mudar talvez o comportamento de impressão ou algo do tipo. Então, o restaurar tem que ser usado com muita cautela, tá? Depois nós temos a guia de incidência, que aí dentro dela nós temos o botão de incluir, onde a gente vai colocar as tributações para o sistema, no caso. Então, quando a gente vai incluir aqui, ó, incidência, incluir, aqui que a gente vai colocar as tributações, INSS, imposto de renda, se é INSS para salário, se é INSS para décimo, se é INSS para férias. Então, aqui que a gente vai fazer essa parametrização. Depois a gente tem a guia do e-social, mantém uma coerência com a guia de incidência, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, começar do zero. Vamos supor que eu estou criando um evento de salário ali, né? E aí eu vou chegar aqui e vou dizer, né? Ah, esse evento ele vai tributar INSS, Imposto de Renda e FGTS, por exemplo. Tá? Então, aqui na guia do social, eu vou dizer que ele é um vencimento. Qual a natureza? Aí aqui a gente pode colocar aqui, pode pesquisar, tem várias informações. Ah, Fabiano, vai ser um salto em cima de soldo. Ó, tranquilo. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e selecionar um por um, ou eu posso clicar aqui na varinha, ó, e aí ele já vai me dar a sugestão. Mas vamos supor que eu estou criando esse evento, mas eu não botei nenhuma tributação aqui. Ó. Então, eu não posso botar a mesma coisa que está aqui. Não posso usar essa sugestão. Aí eu tenho que vir aqui, ó, e dizer, né, que ela não é tributável. Eu vou botar 00. Então, se eu clicar na varinha, ele vai me dar sugestão de tributação, mas não é o caso nessa situação, porque eu não quero que seja tributado. Então, por isso que eu falei, tome muito cuidado para manter a coerência entre as duas guias para não ter nenhum tipo de surpresa, tá? Aqui embaixo aqui tem o botão de processo, então se caso a empresa tem algum processo para não cobrar, tributar INSS ou FGTS ou imposto de renda sobre alguma rubrica, é aqui que vocês vão adicionar também. E aí depois temos a guia do plano de contas que eu havia selecionado ali para vocês, falado para vocês. A gente pode então criar o plano de conta individual, ver um histórico padrão, né, e vincular as contas ali para poder estar colocando dentro das rubricas, para quando vocês exportarem para a contabilidade, já cair de forma correta essas informações lá, né? No próximo webinar, o que, que a gente vai ver, né? A gente vai ver o que são as rubricas automáticas, quando a gente tem que utilizar ela, a ordem de processamento, qual a finalidade, para que serve o grupo de cálculo dentro do sistema e o que, que isso vai impactar na hora do cálculo da folha para vocês e vou mostrar alguns exemplos de que pode acontecer. Então, como eu disse, esse primeiro webinar de apresentação, né, onde a gente ia falar sobre como conhecer os campos das rúbricas, né, quando a gente vai criar uma rúbrica, o que são esses campos, por quê? Porque daí no próximo webinar a gente vai explorar os principais campos que vocês têm que tomar cuidado na hora de utilizar uma rúbrica ou criar uma rúbrica também. O Ivanilson, né? Bom dia, não consegui configurar as contas contábeis individuais. Tem dois lugares que você pode fazer a configuração do plano de contas individuais, né? Você pode fazer por aqui, né? Então, por exemplo, pode ser por aqui e também pode ser por dentro do trabalhador, né? Então, quando você grava aqui a rubrica aqui, ó, então no que já está gravado, é mais fácil. A gente tem aqui o plano de conta individual, ó, que aí vai ter ali os funcionários, né? E a gente pode colocar uma conta de débito e crédito ali para eles. Você pode fazer por aqui. Eu, sinceramente, não gosto muito de fazer por aqui, tá? Aqui facilita porque tem todos os trabalhadores. Eu gosto de fazer por aqui, ó.
Dentro do funcionário, do autônomo, do sócio, né, você pode vir aqui, ó, na guia atalhos, né? E aí tem o plano de conta individual aqui, ó. E aí você pode, para esse funcionário, dizer que a rubrica de salário para ele, eu quero que caia nessa conta de crédito e débito ali, ou até usar uma sugestão ali, né, quando tem. Então dá para fazer isso aqui também, tá? Mas fica a critério seu, né? Se caso não estiver ainda funcionando, aí é bom entrar em contato ali com o time de suporte, para o pessoal dar uma olhadinha com calma para ver o que aconteceu. Paulo César, bom dia, Fabiano. O maior problema este ano foi de referente a DIF, é verdade. Que algumas rubricas praticamente de férias tivemos muito problema com isso. Sim, é verdade, exatamente. Por quê, né? Porque muitas rubricas às vezes estavam tributando em uma coisa e não tributando para outra, ou tributando em dois lugares, ou tributando de forma incorreta, e isso deu um trabalho porque precisou ser reenviado. Tanto que a DataCentro até fez isso aqui ó, dentro da tela de geração e transmissão, né? A gente teve que fazer isso aqui, ó, uma retificação, né, para poder ajudar o cliente. Porque daí, a partir do momento que você arrumava uma rubrica, o sistema disparava o envio da rubrica e ainda disparava de novo as folhas pelo período selecionado. Então, a gente teve que criar essa tela aqui, ó, para poder ajudar o cliente, porque tinha que fazer o quê? Reenviar a rubrica com a tributação correta e depois enviar novamente as folhas para poder, né, ficar certo. Então, sim, Paulo, teve bastante demanda. E você pesquisar na internet, teve muita gente em todos os sistemas com esse problema, porque o que aconteceu? Né? O governo ele virou a chave e não deu muitas ferramentas até para conferência, porque tem aquele totalizador deles lá, né, um extrator lá da DIF, que mostra toda a empresa, não tem, né, pelo menos até a última vez que eu vi não tinha individual. Por isso a questão ali de manter uma coerência da tributação é muito fundamental, da guia de incidência com a guia social. E, na dúvida, entre em contato com a nossa equipe e diga, olha só, estou parametrizando uma rubrica assim, será que isso aqui vai me dar um problema? O pessoal dá uma analisada junto com vocês e dizer se vai dar um problema ou não. Né? Bom, como não teve mais nenhuma pergunta ali, né, pessoal, vou encerrar então aqui a live. Como eu sempre digo, né? Agradeço demais a atenção de vocês. Um ótimo dia, bom trabalho e até o próximo webinar. Fui.